Vida. A gente recebe hoje aqui na bancada do Fé na Vida, Thiago Nievgloves, que é especialista em finanças pessoais e previdência. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigada por estar aqui. Isso aí, obrigado, Valéria. Obrigado a todos. É uma grande alegria estar aqui compartilhando um assunto tão importante que atinge todo mundo. Beleza, então, Thiago, só confirmando aqui, gente, 3221-6078 é o número que você liga, tá bom? Vamos lá, então, Thiago, começando. O que é previdência? Bom, veja bem, a previdência, o assunto previdência, de você prever algo. E é importante a gente ter uma ideia clara que a alternativa a envelhecer é morrer cedo. E ninguém quer morrer cedo. Então, nós vamos envelhecer. Então, nós temos que nos prever para esse momento tão importante da vida, que é a aposentadoria, que é a nossa velhice, e nos preparar adequadamente e financeiramente para que a gente não passe necessidade quando nós estivermos no momento que nós não vamos ter, talvez, tempo e gás para que a gente possa produzir a ponto do que a gente produz hoje. Então, a previdência vem de você prever algo. Você está prevendo a tua aposentadoria. E aí temos a Previdência Social, né, que traz esse respaldo. Perfeito. A Previdência Social é a nossa Previdência Oficial brasileira e, basicamente, ela é composta da seguinte maneira. Nós temos a massa de aposentados e a massa de pessoas que contribuem. Então, os contribuintes, os trabalhadores que obrigatoriamente ou facultativamente contribuem para a Previdência Social, contribuem mensalmente para uma conta e, automaticamente, esse valor é repassado para quem está aposentado ou para quem está recebendo pensão por morte ou qualquer outro tipo de previdência. Então, existem alguns equívocos na Previdência que, quando você contribui para a Previdência Social, você não está contribuindo para a sua aposentadoria. Você está contribuindo para a aposentadoria de quem você nem conhece, na esperança, na expectativa de, quando chegar a tua hora de se aposentar, tenham trabalhadores suficientes para poder pagar a tua aposentadoria. É isso que muita gente fala. É chamado no regime de o financiamento é repartição simples. Então, massa de trabalhadores ativos contribui para a massa de pessoas aposentadas. E isso já há um desequilíbrio, infelizmente já há um déficit na Previdência. A relação de ativos e inativos, ela já há um desequilíbrio e há uma necessidade de uma reforma para equilibrar isso aí, porque, infelizmente, outros recursos de saúde, segurança, acabam vindo para compor esse déficit e aí a gente tem esses déficits em outros lugares também, educação, saúde, até em função disso. Falando de déficit, de desequilíbrio, também temos aí a questão, então, da reforma na Previdência. Perfeito. A reforma, veja bem, Valéria, a reforma ela é necessária, ela é importante, precisa vir reforma, né? Existem algumas questões, por exemplo, idade mínima. Para vocês terem uma ideia, os únicos países que não têm idade mínima de aposentadoria é Brasil, Irã, Iraque e Equador. Então, nós estamos muito defasados. Então, o resto do mundo existe idade mínima. Por que é importante a idade mínima? Graças aos avanços da tecnologia, da medicina, nós estamos vivendo mais. E a atual estrutura da nossa Previdência Social não preveu isso. Então, é necessário vir idade mínima, é necessário algumas reformas emergenciais para que também a gente possa retomar a nossa economia, retomar o nosso crescimento. Então, a proposta do governo, já há uma proposta do governo para a reforma da Previdência. Ela é importante, mas ela é errada. Existem algumas questões da reforma do governo que precisam ser revistas e provavelmente não passe. Os parlamentares já estão sinalizando para isso. Ela vai ter mudanças, mas a reforma vai acontecer. Eu já ouvi isso de você e de mais um bocado de especialistas. Não, essa não passa, essa ainda precisa ser reformulada. Ela vai precisar de alguns ajustes, existem algumas questões que precisam ser revistas, tem algumas coisas que são interessantes, que são prioritárias, emergenciais e que vão acabar passando, mas tem alguns ajustes, as regras de transição que foram colocadas pelo governo, algumas outras questões que precisam ser reavaliadas pelos parlamentares e buscando também alguns especialistas no assunto. Agora, com toda essa especulação do que pode ser, do que não pode ser, por conta da reforma, o pessoal começou a procurar a privada. Bastante. E acho que é onde acontece no mundo inteiro. A Previdência Social ela é um regime assistencialista. Ela vai te dar um valor de salário teto estabelecido em Constituição. Aqueles que quiserem ter uma renda maior, aqueles que quiserem uma complementariedade, têm que buscar uma previdência privada, têm que buscar pelas próprias pernas. Tem um estudo muito interessante
que diz o seguinte, que as pessoas, em relação ao futuro, no Brasil, mais de 50% das pessoas acham que a responsabilidade e sustento no futuro é do governo, no Brasil. No mundo é o inverso, 50% mais, 50% acham que é delas mesmas. Então, nós temos que buscar uma alternativa, temos que buscar uma complementariedade na previdência privada, para que a gente não passe necessidade na velhice ou morra trabalhando, que, infelizmente, é a realidade da grande maioria dos aposentados da nossa Previdência Social. Nós já temos uma participação, Tiago, aqui ao vivo, pelo telefone, Lindadir Soares, aqui de Curitiba, bairro Água Verde. A sua dúvida, a sua pergunta, Lindadir, pode falar. A gente está te ouvindo. Bairro Água Verde. A sua dúvida, a sua pergunta, Lindadir, pode falar. Está te ouvindo. Maravilhosamente, esse programa está vindo ao ar e esse debate público, parabenizo a emissora. Precisamos realmente discutir. Eu penso principalmente que nós precisamos debater bastante sobre essa reforma da Previdência Social, porque eu sou uma pessoa que contribuo desde 14 anos de idade e sou aposentada, mas os CLTistas sempre contribuíram. Mas tem muita gente do órgão público que não contribuíram e que foram aposentados com piso salarial muito mais alto. Não é justo pegarem daquilo que eu contribuí para estar pagando hoje um alto salário de um funcionário público que nunca contribuiu. Esta é a minha dor. E mais, não é só a aposentadoria dele, pagam pensão para seus filhos, principalmente de funcionários federais, que filhos às vezes não casam, se ajuntam para não ser casado, para não perder a pensão. E ficam aí ganhando salários de mais de 5 mil por mês. Eu sou hoje professora de rede particular e aposentada com R$ 1.800. Sempre tive jornada de manhã e de tarde, não acho justo. A reforma é necessária? É. Porém, tem que ter dignidade de se prever que hoje nós, aposentados, estamos passando necessidade muito grande em função disso. Agradeço muito e desculpe meu desabafo. Ali, aí é Lindadir Soares participando ao vivo com a gente aqui, um desabafo, claro, como muitos brasileiros, né, Tiago? Na verdade, a Lindadir, isso é uma realidade, infelizmente, da grande maioria dos aposentados brasileiros. Para vocês terem uma ideia, mais de 2/3 dos aposentados da nossa Previdência Social recebem um salário mínimo. Então, essa é a realidade, as pessoas tendo que voltar a trabalhar, voltar para o mercado de trabalho, depender de parentes, isso é uma realidade. Para o funcionalismo público, já houve uma mudança, então hoje quem entra, um servidor público do Estado, município ou União, ele já segue as regras de limite do teto, então não há mais paridade, isonomia em relação ao que ele recebia na atividade, então isso foi uma grande conquista, e a reforma, ela precisa vir. E eu concordo com a Lindadir, ela precisa vir para todas as esferas, seja um profissional liberal, seja um profissional seletista, seja um funcionário público. A reforma tem que ser única, há uma necessidade de uma única regra, uma unificação de todas essas reformas, funcionalismo público, etc., para que a gente possa corrigir essas distorções, como a Lindadir colocou. Tiago, nós temos agora uma participação aqui também através da página da TV Evangelizar. Você pode participar também, tá? Colocando lá o seu comentário, a sua pergunta, através do vídeo que o Fé na Vida publicou. A Josiane Tavares. Olá, Valéria e toda a turma do Fé na Vida. Trabalhei 15 anos em uma casa. E agora, em fevereiro, exatamente dia 16, fui demitida sem justa causa. Meio sem rumo estou agora, pois meu trabalho era a minha segunda casa. Peço oração, falo de Caruaru, Pernambuco, mas essa situação aí, ela não era registrada pelo que se parece, Tiago. Hoje, se a pessoa é empregada doméstica, obrigatoriamente o patrão tem que fazer o recolhimento da contribuição do INSS. E, basicamente, o que hoje uma pessoa, para se aposentar, precisa na Previdência Social? Isso antes das reformas.
Um homem precisa, para tempo de contribuição, existe a aposentadoria por tempo de contribuição, então o homem precisa comprovar 35 anos de contribuição, mulher 30 anos, professor antecipa 5 anos, então professora 25, professor 30, não existe idade mínima, então hoje a idade média de aposentadoria do brasileiro gira em torno de 54 anos, até por causa disso. As pessoas começam a trabalhar cedo e aí completam rapidamente os 35 anos ou 30 e acabam se aposentando cedo. Isso é aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade, você precisa ter 65 anos homem e 60 anos mulher. Além disso... Por que essa mudança? Por que essa diferença, aliás? É porque são dois tipos de categorias de benefícios. A aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, aqueles que talvez começaram a trabalhar depois, aqueles que não tiveram tempo ou não vão chegar a ter os 35 anos, existe essa opção da aposentadoria por idade, sim, que é necessário comprovar homem 65 anos, mulher 60, e, além disso, ter 15 anos de contribuição, no mínimo. Então, tendo os 15 anos de contribuição, 65 e 60, essa pessoa já pode se aposentar por idade. Então, as duas grandes regras. Óbvio que tem regras para aposentadoria especial, regra para trabalhador rural e assim por diante, mas, basicamente, todo mundo está enquadrado nessas duas regras. Aproveitando aqui a questão da Josiane Tavares, Tiago, o empregador doméstico é empresa? Na verdade, ele é um contribuinte individual, então ele tem a obrigatoriedade de contribuição, o patrão ele precisa fazer o recolhimento e entraria nas regras da aposentadoria por idade. Então, uma empregada doméstica hoje pode se aposentar por idade aos 60 anos e tendo 15 anos de contribuição. Nós tivemos toda aquela mudança do cadastro em 2015. O que você observa de lá para cá dentro dessa questão? Houve uma mudança bem grande. Antigamente não existia nada, né? Infelizmente as empregadas domésticas não tinham registro, recebiam por fora. Então houve essa mudança e a gente viu uma procura muito grande, principalmente dos empregadores, querendo registrar, querendo legalizar a situação das suas empregadas, até porque juridicamente estavam com risco. Então, isso foi um grande avanço para as empregadas domésticas terem uma complementariedade de renda na aposentadoria. Bom, nós temos uma pergunta. Eu peço para a produção anotar para mim, que daí a gente fala aqui, fica mais fácil para a gente entender. A questão da previdência do empregado doméstico, que começou a mudar lá em 2015, então a gente já falou, né? Agora, a tabela, qual que é essa tabela para as empregadas domésticas, Tiago? Existe um percentual em que o trabalhador recolhe, a empregada doméstica recolhe 11%, tá, sobre o salário mínimo, então isso dá em torno de R$ 105, mais ou menos isso. Sim. E aí ela tem direito aos 60 anos, no caso mulher, tendo 15 anos de contribuição a um salário mínimo. Então, é uma garantia que, infelizmente, a gente sabe que a empregada doméstica, ou qualquer outra função, qualquer outra trabalho, a gente sabe que a pessoa diminui o ritmo de trabalho, diminui o ritmo, a produção. Então, há uma necessidade de ela ter essa segurança para que possa ter pelo menos uma parte da sua renda vinda do INSS. Tiago, tem a participação aqui da Odalgisa, que ela perguntou, ela é manicure, qual que é a média que o autônomo, no caso dela, pode contribuir, então, com a Previdência Social? Olha, se ela quer contribuir, ter a aposentadoria por tempo de contribuição, a sugestão ou a necessidade é ela contribuir 11% sobre um salário de contribuição dela e mais 20% do empregador. Então, é uma alíquota muito alta, né? Então, se você pegar, meu salário, eu quero contribuir sobre o teto, que é dar 5.530, mais ou menos. Então, você deveria contribuir 31% sobre esse valor. Então, às vezes, fica muito caro e fica muito pesado para o trabalhador brasileiro. Existe uma alternativa, que é a aposentadoria por tempo, por idade, em que o trabalhador pode recolher 11% sobre um salário de participação, e aí ele não precisa recolher a parte do empregador dos 20%. Então, hoje, recolhendo 11% sobre o salário mínimo, por exemplo, que daria os R$ 105, você tem direito, basicamente, dependendo, óbvio, do teu histórico de contribuição, mas se você sempre fizer isso na tua carreira, com 15 anos de contribuição, 65 anos homem, 60 anos mulher, você tem garantido um salário mínimo até falecer. Temos mais uma participação aqui, povo de Deus participando bastante. Ilza Vilas Boas, bom dia. Valéria, ligadinha em Pedralva, Minas Gerais. A respeito da Previdência, não tem como generalizar tudo.
pois há várias funções. Trabalhadores rurais, funcionalismo público, tem que ver o que vai ser bom para cada categoria, verdade, Ilza? Não jogando a idade aos 65 anos para todos, assim ninguém se aposenta mais. A questão da Ilza aqui, trazendo também a questão da aposentadoria rural, essa é uma questão muito abordada aqui, até pela Rádio Evangelizar, a gente sempre tem participações aí. É bem complicado, bem complexa essa questão, Isso. principalmente da documentação, né, Tiago? A grande necessidade do aposentado rural é a necessidade de comprovação da atividade rural. Então, hoje o aposentado rural, ele pode se aposentar por idade, então ele tem uma antecipação de 5 anos. Então, homem 60 anos, mulher 55 anos e 15 anos de contribuição. Esses 15 anos, obrigatoriamente, ele tem que comprovar a atividade rural. E acho que a grande dificuldade do trabalhador rural é comprovar. Então, você precisa guardar todas as documentações, as guias que foram recolhidas, eventual recibo que você tenha feito de arrendamento mercantil, testemunhas, para que isso te ajude a você tirar essa aposentadoria especial, é característica, é considerada uma aposentadoria especial. E eu concordo com a Ilza Vilas Boas. É necessário analisar setores, caso por caso. Aposentadoria rural, os próprios militares, que têm uma atividade totalmente diferenciada, mas, infelizmente, a idade mínima ela vem, é uma situação que a gente não pode fugir disso. Para vocês terem uma ideia, hoje, um brasileiro, a média de aposentadoria, como eu falei, é de 54 anos. A expectativa média de vida, a gente comenta de sobrevida, porque existe a expectativa de vida do IBGE, só que essa expectativa de vida ela ainda é maquiada por problemas de riscos na juventude e a mortalidade infantil do Brasil, que é ainda alta. Então, passando esses dois grandes riscos, existe a expectativa de sobrevida, que é também divulgada pelo IBGE. Essa expectativa de sobrevida diz que uma pessoa que com 54 anos vive, em média, mais 30. Então, nós estamos falando de 84 anos. Nossa. Então, uma pessoa se aposenta aos 54 e fica 30 anos recebendo. Então, isso precisa ser revisto, infelizmente, e a reforma vem para cobrir essas distorções. Temos mais uma participação aí, gente. Luiz Antônio de Pinhais. Seja bem-vindo, Luiz Antônio. A sua pergunta, por gentileza. Bom dia, repórter. Parabéns pelo programa de vocês. O Padre Reginaldo está de parabéns. A pergunta é para o auditor. É o seguinte, eu tenho 59 anos, falta 4 anos e meio para me aposentar, vai dar quase eles por ela 64, 65 anos, porém eu tenho alguns vácuos atrás. Eu posso fazer esse pagamento retroagindo para fechar meu tempo ou eu perdi esse direito? Muito bem. Desculpa, se eu conseguir fazer e o direito for meu, e eu fazer o pagamento, eu posso me aposentar amanhã, porque hoje eu tenho condições financeiras de fazer essa quitação. Veja bem, Luiz. Porque a realidade do Brasil é diferente do povo lá fora. Pode responder agora, Tiago. Então, Luiz... Eu vou desligar, eu assisto pela televisão tua resposta. Legal. Isso mesmo. Obrigada, Luiz Antônio. Se você tem comprovado que você trabalhou durante esse período e que o trabalhador não repassou, talvez, o valor do INSS, você tem direito, sim. Eu sugiro você procurar o INSS, ligar no 135, agenda uma visita lá no INSS, ver o teu caso. Você vai pedir uma documentação chamada CNIS, tá? CNIS, que comprova todo o teu histórico de contribuição, e muitas vezes você tem direito de fazer esse recolhimento passado, sim, e aí você pode já se aposentar imediatamente, que é uma sugestão, antes de vir reforma, etc., é importante, aqueles que já puderem, já tiverem as carências cumpridas, é uma alternativa e uma sugestão que muitas vezes vale a pena você aposentar agora. Olha, só confirmando a audiência do pessoal aqui que está participando, a Vera Leitão, bom dia, Valéria, estou triste, acompanho a TV Evangelizar pela Parabólica, que tem uns 3 dias que ela está sem funcionar, que ela mostrou aqui a televisão tudo chuviscada, mas a gente tenta resolver, é só ligar aqui no nosso call center também, se esse for o problema, né, Vera? Pode ser que seja com a sua TV também. Rita Ribeiro, gente, por favor, tem como me enviar message, WhatsApp daí, para que assim eu possa conseguir falar com o Padre Reginaldo. Terezinha Mantovani, olha só. Oi, Valéria, quando a pessoa tem 34 anos de carteira assinada e 52 de idade, já tem o tempo para aposentadoria?
Se for trabalhadora mulher, sim. É Ela mulher. precisa de Terezinha 30 anos de contribuição, então corra, você já tem tempo suficiente para poder pegar a tua aposentadoria. E uma grande questão, tem algumas pessoas que têm feito isso, e a gente mostra tecnicamente que isso é possível. Algumas pessoas se aposentam cedo no INSS. E o grande problema é que essas pessoas pegam esse dinheiro, elas não param de trabalhar, e esse dinheiro é incorporado na renda mensal. Então você aumenta o teu padrão de vida muito rapidamente. Só que isso acontece, por exemplo, é Terezinha, né? Terezinha. Aos 52 anos. E a Terezinha está jovem, ela aumenta o padrão de vida dela na aposentadoria e começa a ter duas rendas, a do INSS e do trabalho dela. Passam-se 10 anos, 15 anos, aí, nesse caso, a Terezinha para de trabalhar. O que sobra? Só a Previdência Social. E, infelizmente, muitas vezes ela não consegue parar de trabalhar porque ela não consegue diminuir esse padrão de vida. Então, o que nós temos recomendado para a grande maioria das pessoas? Está se aposentando cedo, não vai parar de trabalhar? Pega esse dinheiro que você vai ter de aposentadoria do INSS, coloca integralmente numa previdência privada. A gente mostra tecnicamente que em 10 anos você vai ter uma outra aposentadoria igual ao do INSS. Então, nesse caso, a Terezinha, se o benefício dela do INSS for R$1.000, aos 52 anos de idade, ela pega esse R$1.000, nem considera no padrão de vida dela, nem incorpora na renda, coloca esse R$1.000 integralmente numa previdência privada. Daqui 10 anos, aos 62, ela vai ter o R$1.000 da Previdência Social, mais o R$1.000 da Previdência Privada. Isso pode, como questão de planejamento, pode ser uma grande alternativa para que ela não passe necessidade na aposentadoria. Por isso que é também chamada de aposentadoria complementar, né, Thiago? Perfeito. Olha, mais uma pergunta aqui, Luiz Gonzaga, antes da gente ir para o intervalo. Sou professor aposentado, contribui com 11%, mas não tem FGTS. Fale sobre isso. Na verdade, se ele tem carteira registrada, obrigatoriamente tem que ter o repasse do FGTS do empregador. Ele é servidor público? Não tem. Não tem. Uma alternativa ao FGTS, que é uma defesa, inclusive, nossa, é o uso do FGTS dentro de uma previdência privada. O FGTS é uma poupança forçada para um eventual desemprego ou aquisição de casa própria, etc. E você vai passando a tua época tua carreira profissional, você vai se aposentando, talvez você já conquistou a tua casa própria, você